Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Francismar e esse ano eu serei o professor de biologia de vocês, tá bom? Vocês não estão vendo a minha carinha, mas eu tenho certeza que alguns alunos já me conhecem e os que ainda não me conhecem irão conhecer aí quando a gente se encontrar de forma presencial. Então, como eu disse, eu ficarei com a matéria de biologia com vocês o ano todo e espero que nos demos bem aí esse ano. Pessoal, como vocês sabem, a gente está trabalhando de forma híbrida, né? Em alguns momentos vocês estarão na escola de forma presencial, porém em alguns momentos vocês estarão em casa trabalhando de forma híbrida. E por conta disso, eu resolvi aí gravar essa aula de biologia para vocês, tá bom? É a aula número 1. Ela é uma aula muito importante, pois a gente vai fazer uma retomada. Eu vou retomar alguns pontos com vocês no conteúdo da segunda série do ano passado, né? Da segunda série do ensino médio, a série que vocês estavam no ano passado. É uma aula de retomada, como eu já disse, e é uma aula bem importante, principalmente para vocês agora, que estão na terceira série do ensino médio, uma etapa de decisão na vida de vocês. A gente vai então ir lá para o conteúdo de biologia da segunda série do ensino médio, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as células, tá? A gente vai conhecer a citologia. E antes disso, vamos entender aí um pouquinho sobre as habilidades. Quais habilidades que a gente vai desenvolver com essa aula? Então, são duas habilidades. A primeira é identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções, e relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. Então, vamos lá? Pessoal, como eu disse para vocês, a gente agora vai retomar o conteúdo da segunda série do ensino médio, onde vocês estudam a citologia. Isso mesmo, citologia. Para quem não se lembra, para quem não se recorda, a biologia, pessoal, é uma ciência muito ampla. A gente tem muito conteúdo dentro da biologia e ela é dividida em ramos. A gente encontra a citologia, que estuda as células, né? Os níveis celulares. A gente tem a embriologia, que vai estudar os embriões e assim por diante. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre as células, um pouquinho sobre a citologia, quais são as células, o que é uma célula, o que compõe uma célula. Então, só para a gente ter noção, para vocês saberem, existem aí, pessoal, 2 tipos de células, tá? Quando eu falo 2 tipos de células, dá para a gente fazer uma analogia, uma comparação. As células, pessoal, elas foram descobertas aí quando foi inventado o microscópio, tá? E eles descobriram aí 2 tipos. Então, quais são esses 2 tipos? Existe aí a célula procariótica ou célula procarionte, vai depender muito do livro didático que vocês estão estudando, da onde vocês estão pesquisando. Existem aí essas nomenclaturas diferentes, tá? Célula procarionte ou procariótica ou procariota é a mesma coisa. E a gente também tem as células eucarióticas, eucarionte ou eucariota. Depende aí da nomenclatura de onde vocês estão utilizando como fonte de pesquisa. E qual é a principal diferença, né, professor? Qual é a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? A célula procarionte, gente, ela é uma célula primitiva, tá? É uma célula sem carioteca. Vocês vão ver no decorrer das aulas, a gente vai ter 2 aulas de retomada, e vocês vão ver que dentro das células, dentro dos diferentes tipos de células, nós encontramos aí diversas estruturas. E uma delas é a carioteca, tá? A célula procarionte, por ser uma célula primitiva, ela não tem essa estrutura, ela não tem a carioteca.
Ela também não tem o núcleo, tá? Organizado, tá? É uma célula sem núcleo organizado. Ah, professor, que tipo de ser vivo que tem células procariontes? As bactérias, as cianobactérias ou bactérias azuis e as arqueasbactérias, tá? São esses seres vivos aí, são exemplos de seres vivos que possuem a célula procarionte, tá? Uma outra característica que eu falei para vocês, a célula procarionte, ela não tem um núcleo, né? Uma estrutura organizada denominada núcleo. Ela tem material genético? Ela tem material genético. Só que o material genético dessa célula é disperso no hialoplasma, tá? E não fiquem preocupados, vocês vão saber aí certinho qual é a função desse hialoplasma. Então, a característica principal aí das células procariontes, elas não possuem carioteca e ela não tem um núcleo organizado, tá? Tem algumas outras características que a gente vai ver no decorrer das aulas. E a gente tem aí o outro tipo de célula, a célula eucariótica, eucarionte, eucariota, é uma célula mais complexa, é uma célula atual, uma célula nova, com várias organelas, e essas organelas vão desempenhar diversas funções dentro dessas células, tá? Ela tem a carioteca, diferente da célula procariótica. A célula eucariótica, ela tem a carioteca, né? Ela tem um núcleo, que é uma organela, a principal organela da célula, e esse núcleo, ele guarda aí o DNA, o material genético, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre o DNA, a gente vai fazer essa retomada, tá? Além do núcleo da carioteca, a célula eucariótica, ela tem aí diversas organelas que vão desempenhar diversas funções. Quando a gente estuda célula, quando eu dou célula na segunda série do ensino médio, eu sempre faço uma comparação. A célula, a gente pode fazer uma comparação com uma fábrica, né? Pensa aí numa fábrica de tecido onde fabrica calças. A gente tem diversos setores. O setor que costura, o setor que cria o modelo da calça, o setor que coloca tinta na calça, que tinge, tingimento, o setor que embala, o setor que coloca bolso e o setor principal, né? A sala do chefe, o que dá todas as ordens. E a célula, a gente também, ela funciona dessa forma. Ela tem uma organela específica, uma organela-chefe, que é o núcleo, e diversas outras organelas que vão desempenhar diversas funções dentro da célula. Então, vamos conhecer aí, uma característica, tá? Deixa eu só voltar rapidinho para vocês entenderem. Então, eu tenho a célula procariótica, primitiva, antiga, sem muitas características e muitas organelas, e eu tenho a célula eucariótica, a célula nova, atual, né, com diversas organelas, com diversas funções. Só que dentro da célula eucariótica, eu vou encontrar aí dois tipos. A célula eucariótica animal, dos animais, presente nos animais, incluindo o ser humano, e a célula eucariótica vegetal, presente aí na onde? Em todos os vegetais. Nossa, professor, elas têm grandes diferenças? Possui sim grandes diferenças, mas também possui algumas semelhanças, tá? Então, só para vocês entenderem que dentro das células eucarióticas, eu vou encontrar dois tipos de células. A célula animal, presente em todos os animais, incluindo o ser humano, o cão, o gato, todos os animais. E eu tenho a célula eucariótica vegetal, presente em todos os vegetais, tá? Professor,
Qual é a principal diferença? A gente vai ver que a principal diferença está presente nas organelas celulares, tá? Elas compartilham sim organelas celulares semelhantes. Porém, para a gente distinguir, né, essa célula animal da célula vegetal, a principal diferença é que o quê? Essa daqui, ó, que vocês estão vendo agora é a célula animal, a nossa célula. Então a gente tem o núcleo no centro da célula, né? E dentro do núcleo a gente encontra o material genético. A gente tem essa estrutura que a gente chama de membrana plasmática, né? Ou membrana celular, que vai delimitar o meio extracelular do meio intracelular. E a gente vai ver que essa membrana plasmática, ela tem uma função importantíssima para o funcionamento da célula. Uma outra característica da célula animal, ela tem aí, né, o aparelho de Golgi, que a gente vai ver as funcionalidades na próxima aula. Ela conta com o retículo endoplasmático, com a mitocôndria, que tem uma função energética dentro da célula, os centríolos, os ribossomos. Já a célula vegetal, que é essa que eu estou mostrando agora para vocês, ela tem aí, né, duas características principais. A parede celulósica é uma parede de revestimento que dá rigidez para essa célula. A célula animal, ela não tem parede celulósica. Quem tem parede celulósica é somente a célula vegetal, tá? Então já é uma diferença entre as duas. Uma outra diferença que a gente encontra aí na célula vegetal é que ela tem uma organela extremamente grande, né, dentro da célula, que ocupa um bom espaço intracelular, que a gente chama de vacúolo. Dentro do vacúolo, a gente vai ser armazenado substâncias e alguns tipos de nutrientes e água, tá? Dentro da célula animal, a gente não encontra essa estrutura. A gente não tem a presença do vacúolo. O vacúolo é uma organela específica da célula vegetal, tá? Então aí, ó, vamos já fazer a diferença entre a célula vegetal e animal. Na célula vegetal, eu tenho a presença do vacúolo e na célula animal não. Uma outra diferença, na célula vegetal, eu tenho a membrana, a parede celular, que é composta do quê? De celulose. Lembra do papel? O caderno que vocês estão escrevendo essas informações, a folha do caderno, é feito de celulose, tá? Feita da árvore. Então, quem tem parede celulósica? Quem tem parede celular? Somente a célula vegetal, tá? Uma outra organela, uma outra característica específica da célula vegetal são os cloroplastos. Lembra lá da primeira série do ensino médio que vocês aprenderam o processo de fotossíntese? Que só os seres autótrofos realizam, só os vegetais, as plantas e algumas algas, né? Tem aí a presença do cloroplasto, tá? E esse cloroplasto, ele tá ligado diretamente a esse processo de fotossíntese, a realização da fotossíntese. A gente vai encontrar algumas organelas também, como vesículas membranosas, o complexo de Golgi, peroxossomos, a mitocôndria. Olha lá uma característica que eu tenho também na célula animal, a presença da mitocôndria. Vocês vão ver no decorrer da aula, das aulas, né, que a mitocôndria, ela é uma organela energética, é uma organela que produz energia para a célula, produz ATP, adenosina trifosfato de potássio.
Não se assustem, tá, pessoal? A gente vai relembrar aí esses termos. A gente vai ver na próxima aula, pessoal, a citologia parte 2. Essa citologia parte 2, ela está mais direcionada para algumas funcionalidades de algumas estruturas das células, tá? Então a gente viu aí que que a célula tem a membrana plasmática, né? Essa membrana plasmática, ela isola a célula em relação ao meio externo. A gente vai estudar ela bem mais aprofundado. A gente viu aí que a célula, ela tem uma estrutura, uma aparência que a gente chama de mosaico fluido, tá? Que na célula animal, principalmente, na vegetal também, a gente tem estruturas que a gente chama de proteínas que ficam flutuando dentro da célula, e essas proteínas também vão estar aí interligadas com a membrana plasmática, né? A gente tem a função da parede celular, que é uma parede rígida, composta por celulose, que dá uma proteção mecânica para a célula, uma proteção osmótica. Quem que já não viu lá na salada de alface, quando a gente coloca o sal, algum tempo depois, o recipiente lá, a vasilha está repleta de água. Isso é o processo osmótico, e a gente vai entender um pouquinho isso nas próximas aulas, tá? A célula, ela também faz um tipo de transporte. Lembra que eu falei da membrana plasmática? Que ela faz a delimitação do meio interno e externo. Entra e sai substâncias da célula. E a gente, nesse entra e sai substâncias, a gente fala que está acontecendo os transportes, né? Transporte ativo, transporte passivo. Um tem gasto de energia e o outro não, mas a gente vai ver isso no decorrer da aula, tá? O que eu quero que vocês entendam dessa aula? A citologia, o que é citologia? Recapitulando, é a ciência que estuda as células. Nós temos aí dois tipos de células. Aquela célula procarionte, procariótica, uma célula antiga, primitiva, sem carioteca, sem núcleo, né? Sem material genético organizado dentro do núcleo, mas solto, disperso dentro aí, no hialoplasma. Quem tem esse tipo de célula? Quem tem célula procariótica? Quais seres vivos? As bactérias, as cianobactérias, a arqueasbactérias. São bactérias primitivas, lá nos primórdios da vida dos seres vivos. Eu tenho aí a célula eucariótica, uma célula totalmente nova, repaginada, uma célula complexa, com diversas organelas celulares que vão desempenhar diversas funções, com carioteca, com núcleo organizado, com sistemas de endomembranas. E quem tem esse tipo de célula? Os animais, todos os animais, plantas, os fungos, os protozoários, as algas, tá? Lembrando que dentro da célula eucariótica eu tenho célula animal e célula vegetal. Se vocês souberem isso, para mim tá de bom tamanho. A gente retomou essas características, as principais características da célula, tá? O próximo conteúdo fica para a próxima aula. Anotem isso no caderno de vocês, essas informações. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagem no meu WhatsApp, que vocês têm o número do professor. E até a próxima aula. Beleza, pessoal? Até mais!